eu vou estar respondendo, tá bom? Vamos começar a live de hoje, que tem muita coisa para conversar. Bom, primeiro assim, o que é processo de desenvolvimento, né, gente? Isso é uma parte fundamental para a gente começar aqui a entender como é que funciona, né, esse espiral de crescimento. O desenvolver na vida, né, gente, não tem a ver com ser perfeito ou buscar a perfeição, né? Tem a ver com um misto, né? Um misto de senso crítico, que quer dizer o quê? Eu consigo aceitar e ver, né, o que eu tenho que desenvolver, o que eu preciso amadurecer, o que ainda me gera dor, o que ainda é um trauma na minha vida, né, e que eu ainda preciso amadurecer para que eu possa estar na vida ainda mais empoderado, seguro, usando das minhas capacidades, né? Então, o processo de desenvolvimento é um processo de saúde. Então, não é ser perfeito, mas na verdade a gente sempre está encontrando meios, né, para se amadurecer, para se desenvolver, seja na vida profissional, seja na vida amorosa, né, de parceria, seja na vida pessoal, como é que eu me trato, né? Geralmente a gente, quando pensa em desenvolvimento, né, e amadurecimento, a gente pensa muito no externo, né? Então a gente quer, e mesmo quando é no pessoal, a gente pensa assim, no corpo, no que é visual para o outro, né? E isso inclusive vai ser um convite hoje, da live de hoje, de vocês amadurecerem essa relação com vocês. E isso ser parte do foco e da intenção na vida, né? Amadurecer a minha relação comigo. Porque às vezes a gente fica tanto tentando controlar o externo, né? Então a gente quer ter um bom trabalho, ter sucesso no trabalho. Aí a gente quer ter uma relação. Aí a gente quer ter amigos. Aí a gente quer ser bem visto, ser agradável e etc. E não entende que todo esse processo externo, na verdade, vem de uma questão interna, né? E isso pode se tornar uma coisa extremamente destrutiva. Né, o agrade sempre, que é extremamente destrutivo, que fazem as pessoas não terem limite, ter dificuldade de colocar limite na vida, né? Por exemplo, o utilitarismo, então eu querer sempre ser útil, sempre ser forte, né? Isso também é muito difícil para a sua relação com você mesmo, porque isso impede que você tenha momentos com você, isso impede que você olhe para uma situação e fale, isso daqui eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu preciso de suporte. E, gente, isso é um ato de amor, isso é um ato de autoestima. Eu costumo falar, né? A autoestima não é eu dar conta de tudo. A autoestima é eu me sentir, inclusive, no direito de não dar conta de tudo. Porque quando a gente vê um desafio, né? Se a gente vai lá, não, eu tenho que dar conta de tudo, vou lá sozinho. Às vezes aquela frustração, né? Que aquele desafio pode gerar, que é natural, as frustrações, pode ser tão grande na minha vida que aquilo ali pode me paralisar, pode me fazer entrar num processo de autocrítica, autodesqualificação gravíssima. Então, se eu entendo que esse é um desafio, e eu vou com mais calma, e eu busco apoio, eu busco ajuda, e eu tento me entender, isso com certeza me dá mais resiliência e persistência no processo. Então, o processo de desenvolvimento é um processo que deveria ser natural na nossa vida, mas por causa, né, de alguns adoecimentos e repressões, acaba não sendo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Então convidei todo mundo, manda aviãozinho pra galera. Vamos começar aqui a explicação do quadro. E vocês vão me dando feedback aí, tá, gente? Fica à vontade. Aqui geralmente chega um pouquinho atrasado, né? Mas vocês vão comentando que quando der eu vou respondendo vocês. Vamos lá. Então, o primeiro ponto é, as pessoas têm uma fantasia que o processo de crescimento e desenvolvimento acontece em eu tomo uma decisão e eu vou começar a agir e o processo vai acontecer assim, né? Então as pessoas fantasiam que o processo de crescimento acontece de uma forma retilínea e crescente, né? Então essa é a expectativa. Muitas vezes essa é a expectativa. E essa expectativa, gente, é disfuncional. Por quê? Porque quando a gente tem uma expectativa dessa, a gente tem uma expectativa de perfeição. A gente tá aqui desconsiderando nossas dores, nossos medos, ou seja, a gente está desconsiderando toda a nossa humanidade. A gente está desconsiderando questões da vida, né? Ou seja, vão ter percalços, né? Vão ter situações que às vezes eu não previ dentro desse processo, isso faz parte. Então a gente está desconsiderando tudo isso nessa expectativa. E aí o que acontece? A falha vem, o desafio vem, acontece alguma coisa no meio desse caminho, e imediatamente, como eu não tenho aqui inteligência emocional, que é o que a gente vai conversar hoje, para desenvolver inteligência emocional para lidar com a vida, né? Como eu não tenho inteligência emocional, aquela frustração, como eu tinha uma expectativa muito ampla e muito exagerada, uma expectativa disfuncional sobre o meu processo, imediatamente aquilo vai me frustrar também num nível muito grave, muito forte.
né? E aí, geralmente, quando a gente usa das situações, dos percalços, para nutrir as nossas neuroses. E aí, quando a gente começa, tá vendo como eu não dou conta de nada? Tá vendo como minha vida não dá certo? Tá vendo como ninguém me ama? Tá vendo como eu não posso confiar nas pessoas? Enfim, todo aquele nível de neurose, que são dores, né? São conclusões de dores, medos e traumas que a gente tem na vida, aparecem na hora dessa frustração. E aí, gente, a nossa energia baixa de uma forma muito grande. Então as pessoas, né, muitas vezes chegam no consultório e falam: Dri, eu começo, paro, eu começo, paro, eu começo um processo, eu paro, eu começo outro processo, eu paro. Aí eu fico muito frustrada, eu fico muito magoada, eu me persigo, me desqualifico. E aí eu vou explicar um pouco pra vocês que, na verdade, essa expectativa gera, né, eu vou apagar aqui pra mostrar pra vocês. Vão falando aí se vocês estão entendendo. Se tiver dúvida, a gente me pergunta, tá? Porque a intenção é esclarecer pra vocês. Então acontece o quê? Que essa expectativa de um processo de desenvolvimento retilíneo e ascendente sempre, né? Acaba gerando um circuito, gente, de destrutividade. De destrutividade, porque toda vez que eu tenho esse percalço, eu caio, e eu caio como? Me desqualificando, me diminuindo, me ofendendo, porque infelizmente essa é uma prática muito comum quando a gente não tem autoconhecimento, que é o quê? A gente reproduz as coisas que nos feriram. Então, se um dia eu tinha um pai que ficava me chamando de idiota, que ficava falando que eu era burro, que eu não dava conta, hoje provavelmente sou eu quem vou fazer isso. Se um dia eu tive uma mãe que era abandonadora, que foi indiferente comigo, que me abandonou, provavelmente eu me abandono hoje. Vamos dizer assim, pode ser difícil da gente compreender por que eu reproduzo, né, coisas que um dia me feriram tanto. Porque de alguma forma é assim que eu aprendi a viver, aquilo foi minha referência, foi meu padrão. É muito comum as pessoas chegarem num momento, né, isso eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque isso é uma coisa assim, batata, sempre acontece, né? Chega num momento de processo de autoconhecimento, que a pessoa já se desconstruiu tanto, ou seja, ela já está num processo de questionar aqueles padrões destrutivos que ela aprendeu, e ela já está ali se libertando tanto daquilo, que ela começa a ter atitudes que ela estranha. Então, às vezes, a pessoa tem um dia leve e prazeroso com ela mesma e ela estranha. Às vezes, ela é amorosa com ela, né, e dá suporte e apoio para ela e ela estranha, né. Às vezes, ela é leve dentro de uma relação, confia no outro e ela estranha. Então, gera todo um processo de estranhamento quando a gente começa, né, a romper esses padrões. Mas, enquanto a gente não rompe, eles estão lá e a gente está reproduzindo eles. Né, a gente está reproduzindo eles, muitas vezes a gente inclusive se coloca em ambientes, né, que reproduzem esses processos neuróticos também. Então assim, isso acaba gerando um reforço da minha neurose, né, uma naturalização do afeto, às vezes, por exemplo, do afeto agressivo, violento, por exemplo. Se eu tive ali uma referência dos pais agressivos e violentos, né, um com o outro, por mais que aquilo me ferisse enquanto filho, enquanto criança, né, eu posso naturalizar aquilo como amor. E aí, quando eu vou pra vida, por mais que eu me sinta desconfortável numa relação agressiva e violenta comigo, ou abandonadora, aquilo tá meio que naturalizado, entende? Então, isso são as neuroses, né? A gente acaba... E aí eu falo, né? O processo de desenvolvimento não é só a distância, porque isso acontece muito, né? Algumas pessoas querem mudar de cidade, mudar de país e ir embora. Mas esse processo ele já tá interno. E aí acontece que hoje o desafio é nosso, né? O desafio é pessoal. Esse é um processo que já está introjetado e que hoje nós somos, né, na maioria das vezes, nossos maiores inimigos. Quando a gente se persegue, se desqualifica, desiste da gente, né, entra num processo de perseguição, né, e de exigência de perfeição, né, de realmente apontar o dedo pra gente. E isso é um processo muito comum, né, quando a gente está ainda neurótico, com baixa autoestima, inseguro, tá? E aí acaba entrando num ciclo diante da frustração, que é uma frustração, né, que todos nós podemos passar, são coisas comuns da vida, né? A vida de ninguém é perfeita, né? Isso não existe uma perfeição. Os desafios da vida, claro que vão ter pessoas que vão ter desafios maiores, né, gente? Pessoas que vão ter outros desafios. Mas terapeuticamente falando, a gente não fica numa comparação de dor, né? A gente entende que desafio é desafio. Tem gente que às vezes vai ter um desafio menor, mas aquilo teve um impacto maior pra ela, que ela às vezes tem muita dificuldade de superar aquilo,
E outras pessoas não, né? Que encontram muito poder pessoal e mesmo diante de desafios difíceis, conseguem romper e superar. Né? Então eu acho que essa explicação, que é a intenção de hoje, eu quero trazer mais naturalidade, humanização, né, para o processo, para que então a gente consiga ter persistência, não abandonar, não desistir da gente e lidar com as frustrações e com as nossas falhas e com os percalços do caminho de uma forma mais inteligente emocionalmente falando, de uma forma mais amorosa, mais cuidadosa com a gente, tá bom? Então podem aí comentando, gente, que eu vou, quando der, tá? Eu vou responder. Se vocês se virem alguma coisa, enfim, vocês também podem comentar, tá? Depois eu vou explicar mais um pouquinho desse ciclo. Vamos aqui pro aspirar. Olha, então, primeiro ponto, né, que já tira ali, já tira a ideia de que o crescimento tem que ser dessa forma, né? Então, primeiro ponto, o crescimento, ele acontece numa forma de aspiral, ele não acontece numa forma de crescimento contínuo e ascendente, tá? Isso daqui é uma fantasia emocional, tá, gente? É uma alta exigência que foge, que elimina, né, toda a nossa humanidade. Nós somos humanos e parte da nossa humanidade é ser falho. Parte da nossa humanidade é precisar de experiência para aprender, né? Então, o que que acontece? Primeiro ponto que eu quero explicar para vocês melhor é o que é esse NN aqui que eu coloquei. Isso daqui é o que a gente chama de núcleo neurótico. O que é o núcleo neurótico? É aqui onde reside todas essas dores, esses traumas, esses medos, essas fantasias emocionais distorcidas sobre si. Então, todos esses pensamentos, né? Por exemplo, de eu não sou bom o suficiente, né? Eu não tenho valor, né? Então, eu fico ali numa codependência das pessoas, definirem o meu valor e me qualificarem, né? A vida não é confiável, o mundo não é confiável, as pessoas não são confiáveis, né? Então são todas essas ideias negativas e destrutivas que generalizam, que distorcem a humanidade, né? Tanto sua quanto do outro. E aí, veja, as pessoas falam assim, mas realmente as pessoas não são confiáveis. Veja, a gente, inclusive, foi a live, né, de terça passada. Quem não assistiu, vai lá assistir, que é muito bom. A gente tem que tomar muito cuidado com essas generalizações, porque às vezes essa generalização, que pode parecer no início um mecanismo de defesa, do tipo, eu não vou confiar em ninguém, e aí isso vai servir para eu me proteger, na verdade é um tiro no pé, porque esse tipo de generalização, de duas uma, ou faz eu ficar solitário, né, ou faz eu não usufruir do benefício do afeto, que muitas pessoas têm para oferecer, não de forma perfeita, porque ninguém é perfeito, mas de forma saudável, sim, existem muitas pessoas, ou eu naturalizo o não confiável. E aí o que eu faço? Eu entro em relações abusivas e naturalizo aquilo. Homem é tudo assim mesmo, mulher é tudo controladora mesmo, homem é tudo mulherengo mesmo, e eu naturalizo, né, aquela generalização que eu faço. Tá? Então, assim, eu venho em muitas lives explicando o que é neurose, tá? Eu tô fazendo aqui bem um resuminho, porque senão não dá pra gente falar de tudo que precisa hoje. Mas, basicamente, a neurose são, né, essas fantasias, essas condições de vida que o meu eu sobrevivente desenvolveu para lidar, né, com o cenário que ele cresceu. Então, assim, tanto cenário social, quanto o cenário familiar, a gente desenvolve na gente um processo adaptativo. A gente tem que se adaptar para aquilo ali. A gente vai aprender aquilo, inclusive vai ser a nossa referência. Enquanto criança, a gente não tem um senso crítico que a gente possa filtrar e questionar. Enquanto criança, a gente está num processo extremamente dependente, né? Ou seja, eu tô aprendendo quem sou eu tô aprendendo o que é a vida, o que são as relações. Então, aquelas referências, aquelas vivências, como a sociedade lida com a minha humanidade, né? Se eu sou menino, menino não chora. Se eu sou menina, fecha a perna, né? O menina não xinga. Enfim, como a sociedade lida comigo, como a minha família lida comigo, como são essas referências que eu tenho ali dentro da minha família, vão definindo pra mim o que é o mundo e quem sou eu. Se eu sou maltratada, diminuída, desqualificada, criticada, rejeitada, super protegida, eu vou ter traumas, dores, medos, né? E aí, em algum nível, todo mundo passa por alguma repressão, em níveis mais graves e níveis menos graves, né? Mas todo mundo passa, né? Então, o núcleo neurótico é onde reside, né, todas essas conclusões que o meu eu sobrevivente, ou seja, não é o meu autêntico, o meu eu poderoso, o meu eu saudável, não, é o meu eu sobrevivente, o meu eu adaptado, né, conclui.
aqui fica todas essas conclusões, aqui no meu núcleo neurótico, tá bom? Alguma dúvida, gente? Pode falar, tá? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Fiquem até o final, convida as pessoas que você gosta, porque a gente vai fazer uma primeira experiência de exercício bem legal. E aí, se vocês gostarem, eu vou estar trazendo mais vezes, tá bom? Para as lives. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui tá o nosso núcleo neurótico, ou seja, tá os nossos medos, as nossas dores, né? As nossas fantasias emocionais, todas essas generalizações que a gente faz por medo, né? Por baixa autoestima, por insegurança. E aí o que acontece? Começa um processo terapêutico, um processo de desenvolvimento. E aí a gente começa, essa primeira seta é aqui o número 1, tá bom? A gente começa num processo de entender, né, a nossa história de vida, entender a nós mesmos. E a gente, para uma determinada queixa, para uma determinada vivência, a gente experimenta uma primeira solução. Por exemplo, vamos trazer exemplos práticos. Por exemplo, ai, Dri, o meu marido, ele nunca me ajuda em casa. Nunca me ajuda em casa, eu tô sempre sobrecarregada e etc. Aí a gente começa a trabalhar, a entender um pouco melhor e começa a entender como que essa pessoa participa dessa situação. Porque é assim que é a vida, né, gente? Nós estamos ali participando de alguma forma das coisas que acontecem na nossa vida enquanto adultos. Né? Então, aí a gente começa a entender. Então, por exemplo, a gente começa a entender que essa pessoa tem um padrão salvador, tem um padrão servil, ou seja, ela fica chateada que o marido não faz, mas ela nunca deixa que faça, ela sempre tá adiantada, ou ela se sente culpada quando ela coloca um limite e fala, não, isso aqui é seu e você vai fazer. Ela se sente culpada, mas tadinho, teve um dia cansativo, etc. Ou ela critica, né? A pessoa vai lá e faz, e ela vai lá e critica, desqualifica. Ou, em última análise, né, ela realmente decidiu inconscientemente, buscar uma relação onde ela fica solitária. Às vezes é um cara, né, frio, distante, né, abusivo, né? Então, a gente vai começar a entender como que essa pessoa participa daquele processo. E aí, isso gera uma primeira solução, né? Então, a pessoa vai falar, se sente mais empoderada de si, entende mais como é que se participa daquela situação, se sente mais no direito de colocar um limite. Ela vai lá e coloca um limite. Aí o que acontece? Ela sai, porque esse núcleo neurótico, gente, também é nossa zona de conforto, tá? Então ela vai e sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, coloca limite, senta, conversa, vamos resolver isso, etc. Maravilhoso, saiu aqui da zona de conforto. Só que o que acontece, gente? A vida ela não é feita de uma única situação. Ela não é feita de um único estado emocional. E nem basta uma única vez para eu desenvolver experiência e intimidade como atitude. Pensa que às vezes nesse exemplo, essa pessoa veio buscar a terapia, sei lá, com 33 anos. Ela tá 33 anos nesse padrão. Então, é muita cobrança, é muita exigência a gente esperar que uma vez tendo consciência e uma vez experimentado, aquilo nunca mais vai acontecer. Isso é uma expectativa disfuncional sobre nós mesmos, entendem? Então, o que geralmente acontece? Eu saio aqui do meu núcleo neurótico, da minha zona de conforto, né? Expresso, coloco limite, experimento um pouquinho, né, de algo que estava ali reprimido, parte da minha humanidade que estava reprimida e que me gera soluções, né, ou seja, eu tenho ali um pouquinho de poder pessoal, experimento o meu poder pessoal, o fato de eu ter poder na minha própria vida, né, eu começo a entender, então eu não sou tão vítima assim das minhas coisas, eu posso mudar e eu participo, então eu quero deixar de participar e quero colocar o meu limite e quero que a pessoa entenda como que é bom pra mim também. Pelo menos chegar ali num acordo. Então, essa primeira experiência gera um alívio, gera um conforto, gera uma experiência de poder pessoal, né? Então, a pessoa sai aqui a primeira vez do núcleo neurótico e é ótimo, maravilhoso e ela se sente super bem. O que acontece depois de alguns dias? Uma nova situação acontece. Uma nova situação. Uma que ela ainda não tinha vivido ou que ela até tinha vivido já, mas com uma carinha diferente, não é mais igualzinho. Ou ela tá com um humor diferente naquele dia, tá um pouco mais fragilizada, mais ameaçada, insegura, né? Ou alguma coisa nova aconteceu.
algum desafio aconteceu. Às vezes pode ser inclusive fora, no trabalho. Ela não conseguiu colocar limite no trabalho. Fatalmente, gente, isso vai acontecer, porque a vida é dinâmica. A vida ela não se consiste em uma única situação, ela é dinâmica. E aí, o que vai acontecer? Esse segundo momento aqui, gente, é o crescimento. Então, eu encontro a solução. Essa solução me faz dar um passo fora da minha zona de conforto. E essa experiência fora da minha zona de conforto faz eu experimentar uma parte potente de mim que gera um crescimento. Então, eu vim aqui e eu cresci. E aí uma nova situação vai acontecer e o que vai acontecer? Eu vou cair de novo no meu núcleo neurótico. Eu vou em outro momento de novo pensar as mesmas coisas que eu pensava antes. Porque é assim que funciona. É importante entender o seguinte: o que é uma estrutura psicológica? Uma estrutura psicológica é algo que te guia na vida, é algo que te deixa presente, conectado com a vida. Muitas vezes essa estrutura de personalidade, ela é disfuncional, ou seja, ela tá aqui cheia de neuroses, né? Então é uma estrutura disfuncional, com muitas repressões, com muitos medos, com uma baixa autoestima e etc. Mas ela não deixa de ser uma estrutura. Mesmo que aquilo tenha sido muito destrutivo, foi uma forma que você aprendeu a sobreviver. Entenda que existe um apego com isso. A gente só vai começar a soltar essa forma de aprender quando a gente for vendo ali, logo, em duas braçadas, né? Outra forma de viver, outra coisa que eu me sinto segura, entende? E agora construtiva, e agora mais inteira, e agora com boa autoestima. Mas isso é um processo. A gente não toma consciência de tudo, se desarma de tudo, tira toda a roupa daqui e vai pra lá sem nada. Não é assim que acontece, né? É um processo e esse processo exige o quê? Persistência, porque eu vou precisar várias vezes experimentar uma nova forma de atuar até que eu confie nessa nova forma, que isso se torne uma nova percepção de mim mesmo. Ou seja, essa pessoa que reclama do marido, ela vai ter que começar a construir o quê? Eu tenho o direito de ter limites e eu não tô sendo egoísta com isso, eu não estou sendo maldosa com isso, e o outro pode fazer do jeito que ele quer, eu não vou ficar controlando isso, eu mereço apoio, eu mereço ajuda. Essa vai ser a construção daquela pessoa, mas isso vai acontecer com experiências, não vai acontecer numa única vez, pronto, tô lá e agora não tem mais retorno. Não é assim que acontece. Mas se eu tenho essa expectativa, o que acontece no momento da queda, né, gente? Que é o terceiro momento. O que acontece aqui no momento da queda? Eu acabo, de novo, nutrindo o meu núcleo neurótico. Então veja, que foi até o que eu coloquei aqui. Queda é normal, é inclusive esperado. Muitas vezes dentro do processo terapêutico a pessoa fala: nossa, Adri, tô me sentindo bem melhor, tá muito bom, tá muito bom. E aí a gente tem que conversar um pouco sobre isso. Ótimo, use isso ao seu favor. Porque no momento em que você tiver uma queda, no momento em que você falhar com você mesmo, que se você se frustrar na vida, você precisa ter amor por você, você precisa ter compreensão do seu processo, compreensão de que aquilo faz parte das suas dores. Veja, não é uma escolha autêntica, gente, a gente ser destrutivo com a gente. Isso não é uma escolha, né? Existe ali um nível de responsabilidade pra gente mudar, né? Mas isso é um reflexo, é uma reação. O que eu quero dizer que não é uma escolha? Não que a gente não tenha poder de mudança, a gente tem. Mas eu digo que não é uma escolha no sentido de, eu tinha a chance de ver isso de forma construtiva e me sentir poderosa, ou eu tinha a chance de me ver de forma destrutiva. Não, isso não foi nos dado. Se a gente vive de uma forma destrutiva é porque essa foi a única forma que a gente aprendeu e viu e entendeu. E reagiu na vida, né? Então, a gente age de forma destrutiva porque isso é um reflexo de um processo destrutivo, de medos, angústias, traumas, repressões, né? E aí a gente acaba aprendendo até aquela atitude. Então a gente precisa de muita compaixão, né? Compreensão. Existe aí uma diferença, inclusive vai ser a live de amanhã, e aí eu quero que vocês venham porque vai ser uma continuidade a live de amanhã. Inclusive existe uma diferença muito grande, né? Entre, gente, compaixão, né, e autopiedade. Na verdade, na live de amanhã eu vou estar falando um pouquinho sobre a diferença entre autocrítica e autoperseguição, tá? Essa da compreensão e da compaixão versus autopiedade, eu tenho um vídeo sobre isso. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas aí eu vou ter compaixão comigo, eu vou ficar de autopiedade comigo? Tipo, coitadinha de mim. Não, não. Ter empatia com você é se compreender.
né? É entender que aquilo ainda é uma questão na sua vida, que aquilo ainda é uma dor, que aquilo ainda é um vício, é uma compulsão na sua vida, né? Que você ainda se reage daquela forma, mas não justificar. Você pode compreender isso com amor e se comprometer. Tá bem, então eu vou tentar de novo. Tá bem. O meu compromisso, então, é me desenvolver nisso, é romper esse padrão. Afeto, gente, e crescimento, eles não são opostos, eles coexistem. O afeto, ele tá diretamente relacionado ao crescimento. Sabe por quê? Sabe o que de fato faz a gente crescer? É amor próprio, é sentimento de merecimento, é se sentir uma pessoa especial, é estar com você, é desenvolver esse vínculo com você. É isso que de fato vai fazer você ter um padrão construtivo na sua vida. E aí, veja, eu não tô falando só de um sucesso socialmente visto, porque tem muita gente que pode alcançar, por exemplo, uma grande carreira e chega no consultório ansioso, né? Ansioso, com transtorno de ansiedade, chega no consultório depressivo. Eu tô falando de sucesso no nível mais amplo, que é um sucesso na vida. Viver a vida com saúde emocional, né? Com saúde mental, com boa autoestima, com prazer na vida. Porque essas pessoas que alcançam um sucesso assim de forma alienada, geralmente estão querendo provar algo para alguém, estão querendo satisfazer um pai, tá querendo, tá fazendo aquilo não por amor assim, mas às vezes por raiva, né? Por achar que, enfim, né? Que só assim ele tem valor e fica compulsivo naquilo. Então, veja, quando eu falo de crescimento, eu tô falando de crescimento saudável, maduro, né? Com saúde, tá bom? Deixa eu dar uma lidinha. Você explica bem. Ai, que bom, Maria, que você tá gostando. Mamãe, que bom que você tá gostando. Ale, querida, que bom que você tá aqui. Sim, é eu, meu esposo. É bem devagar. Pois é, Maria, ótimo. Então, que bom que eu dei esse exemplo, foi pra você. Às vezes eu dou os exemplos aqui, o povo, Dri, você tá falando de mim. Meus clientes, às vezes, falam, meus clientes adoram me ver aqui, né, minhas lives. Porque aí eles falam que é outra sessão. Então, eu sei 3 sessões na semana. Dri, você tá falando de mim? Eu falo, não. É porque isso é muito comum. É igual o livro. Às vezes a gente lê o livro e a gente pensa, gente, essa pessoa tá falando de mim. Mas é porque, gente, as dores da nossa humanidade são muito comuns. Nós somos, às vezes a gente não é parecido na forma que a gente reage às dores, né? Tem gente que pode reagir de forma submissa, tem gente que pode reagir de forma enrijecida, né? Com seja forte. Mas as dores são muito parecidas, né? É o medo de não ser amado, é o medo de rejeição, né? É o medo de não fazer parte, é a dor de ser desqualificada, é a dor de ser reprimido, é a dor do abandono. Então, assim, as dores e as demandas são muito parecidas na nossa humanidade, né? Então, às vezes as pessoas ficam, esse exemplo aí tá meio minha vida, mas é assim mesmo. Eu espero que eu alcance mais e mais vocês com melhores exemplos. Então, veja, a questão, né, gente, não é a queda. E entender isso é você abraçar a sua humanidade. É você ter uma expectativa funcional na sua vida. Entender que falhas, que quedas, né, que recaídas são naturais, vai te ajudar a focar na coisa certa, que é não na queda, mas de novo na solução. E por isso que todo e qualquer processo de desenvolvimento, em qualquer área da vida, né, em qualquer circunstância da vida, exige da gente persistência. E como que a gente vai ter persistência? Quando a gente entende aquilo. Quando a gente tem inteligência emocional. Entenda que inteligência emocional não é uma pessoa que está feliz o tempo todo, não é uma pessoa que dá conta de tudo, é uma pessoa que abraça a sua humanidade. É uma pessoa que entende que a sua humanidade é imperfeita, é falha, mas ainda assim é muito poderosa, muito poderosa. E que mesmo com falha, e que mesmo com dificuldade, ela pode crescer com a persistência. Então, isso é inteligência emocional, né, gente? É entender, é naturalizar as quedas, porque elas vão vir, elas vão acontecer, né? E aí, o que acontece aqui no processo de espiral? A cada queda, se você sai, ou seja, se você não usa dessa queda para se desqualificar, se diminuir, se, enfim, e aí você entra numa paralisação, se você usa dessa queda como, de fato, aprendizado, como crescimento de forma compreensiva, né, e motivadora, ou seja, eu me compreendo e me motivo, né? Se eu entendo dessa forma, eu vou para uma nova solução. E essa nova solução, dessa nova situação, me faz de novo ficar ainda mais
poderoso e seguro na vida. E aí acontece dessa forma. Cada vez eu vou vivendo tempos mais distantes da minha neurose. Eu vou tendo mais formas saudáveis, construtivas, amorosas. Eu vou desenvolvendo mais resiliência. Eu fico mais tempo lá longe do meu núcleo neurótico. Mas hora ou outra eu vou ter essa queda. E aí eu vou ter que lidar aqui com o meu núcleo neurótico. E aí, quanto mais consciência eu tenho, gente, é impressionante. Porque passado um tempo de terapia, as pessoas já vêm com a própria análise. E, gente, esse é o foco da terapia. Terapia não é você ficar dependendo de psicólogo. Terapia é você se instrumentalizar. Que quer dizer, você se conhecer, você entender os seus processos, você entender suas dores, você entender os seus boicotes e suas neuroses, para que você, diante de uma situação que você entre, né, tenha uma queda e entre nesse núcleo neurótico, você mesmo consiga se denunciar. Tô aqui no meu pensamento trágico, negativo, vitimizador, desqualificativo, persecutório de mim. E aí, na hora que você tem essa consciência, você tem mais chance de vir para a solução, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Qual é o seu foco? Né? Eu foco na queda e no quanto eu sou burro, e quanto eu não dou conta, e quanto a vida é péssima, e quanto tudo é ruim? Ou eu foco em por que eu ainda caí nisso? Por que isso ainda foi um convite para mim? Né? Por que isso ainda foi uma atitude minha? Né? Por que eu ainda voltei para essa atitude? E a gente precisa fazer isso amorosamente, tá, gente? Porque se a gente fosse criticar, se perseguir, se desqualificar em cada falha, provavelmente a gente vai entrar lá naquele circuito negativo e vai ficar parado, correndo atrás do próprio rabo, né? Ou seja, eu posso até dar passos, mas logo esses passos me geram frustração, e logo essa frustração me gera uma autodesqualificação, uma perseguição, e logo eu estou de novo paralisada, frustrada, insatisfeita comigo. E aí eu fico nesse ciclo. Então veja, o ouro, né? O ouro não tá em eu ser exigente comigo. O ouro está em eu ser resiliente comigo. Está em eu ter compreensão e motivação. Está em eu, nesses momentos, ter a habilidade e a capacidade de ter consciência, entender o meu processo, me perdoar e me motivar de novo, né? Então, conseguir ir de novo ali para novas soluções. E lembrar que a cada levantada, a cada nova solução, a cada nova experiência, você está se fortalecendo num novo padrão, está rompendo o padrão antigo, tá? Então essa é uma coisa que a gente tem que ter muita consciência desse processo, para que a gente tenha inteligência emocional e persistência na vida. Então qual é o seu foco? Se eu foco só aqui nessas neuroses, fico aqui me desqualificando, me diminuindo, né? Eu acabo fazendo o quê? Eu acabo ficando paralisado, usando dessa queda, né, para ficar ali me chicoteando, que é uma coisa que a gente faz muito. E foi o que eu falei no início da live, né, gente? Às vezes a gente não precisa de alguém fazer isso com a gente mesmo, porque a gente mesmo faz. E é engraçado como a gente às vezes projeta, né? A gente fica, ai, fulaninho faz isso comigo, eu queria tanto que fulaninho fosse assim, assado comigo. Mas às vezes a gente não para pra pensar, e eu? Como eu sou comigo? Porque tem uma frase que eu gosto muito, que é, a forma que você se trata é a forma que você ensina o outro a te tratar. A forma que você se ama é como você ensina o outro a te amar, né? E tudo começa daqui. Então, se eu uso disso daqui pra me destruir, eu vou ficar aqui preso, né, nessa queda e vou ficar me martirizando em algo que é esperado. Em algo que é esperado, que é comum e que é natural. Inteligência emocional é ter essa consciência de que tudo bem falhar, de que tudo bem e que isso é esperado. E que não vai ser a queda, a grande questão é o que você vai fazer com essa queda e com essa falha. Porque aí se você foca em novas soluções, tem consciência, empatia, amor próprio, motivação, eu mereço, você sobe de novo. Tá bom? Então, a dor, gente, ela faz parte da vida. E aí, quando eu falo dessas coisas, entenda que eu posso falar dessa forma e as pessoas pensarem, ah, então isso é muito simples. Não é não, vai doer. Dói mesmo, né? A cada queda existe dor. Mas aí entra naquilo que, inclusive, é um vídeo que eu postei, né, agora na sexta-feira, que é a diferença entre dor e destrutividade. A gente tem uma tendência a linkar essas duas coisas, mas elas não são a mesma coisa. Sentir dor não tem que ser sinônimo, gente, de se destruir. Você pode sentir dor e construir na vida,
né? Então, por exemplo, eu falhei em uma determinada situação. Não é porque eu falei que eu tenho que usar aquilo contra mim, e me perseguir, me diminuir, me criticar, e, enfim, acabar comigo, né? E ficar extremamente pesado comigo. Eu posso até ter um senso crítico de, nossa, eu falhei nisso, me responsabilizar e etc. E isso vai doer, vai doer. Eu não quero aqui romantizar nenhum processo. A dor faz parte, vai doer. Mas o que eu vou fazer com essa dor? Eu vou lá pedir desculpa, eu vou lá então aprender, falar, então calma aí, deixa eu buscar uma pessoa para me aprender. Eu vou me perdoar, eu vou me motivar e vou tentar de novo. O que eu vou fazer com essa dor? Porque a questão não é a dor tá para todo mundo. Ser feliz não tem a ver com não sentir dor, mas tem a ver com talvez lidar melhor com ela. Saber canalizar aquela dor em processos internos, atitudes mentais, e processos internos, atitudes mais construtivas e poderosas na minha vida, né? Então, dor, gente, é esperado, tá? Mesmo que eu tenha amor próprio, mesmo que eu me desenvolva, mesmo que eu desenvolva autoestima, a vida ainda vai doer, né? Vai ter momentos, essa dor talvez seja menos intensa, mais proporcional às situações, né? Porque quando a gente tá ali na neurose, uma dor, né? Uma situação que poderia ter uma dor desse tamanho, vira uma dor dessa, né? Porque aí eu uso daquela dor e daquela situação pra entrar em várias neuroses minhas, né? Várias desqualificações minhas. Mas é uma dor mais coerente, mais razoável, mas ainda é uma dor, né? Então não existe uma romantização. Então, afinal, né, gente, o que é saúde mental? O que é saúde mental? Saúde mental é estar feliz o tempo todo? É estar bem o tempo todo? Deixa eu só ver aqui o comentário de vocês, rapidinho. Ah, Lorinha, que bom que você tá gostando. Parabéns, você é ótima orientadora. Robson, querido, que bom que você tá gostando. Verdade, as dores são parecidas. É verdade, mãe. Boa noite. Para a senhora, quando tem a sua live e horários, a senhora mudou? Sim, então olha, Rodrigo, agora as lives vai ser segunda e terça. Gente, eu ainda nem mudei lá no meu perfil, desculpa, meu dia hoje foi uma correria, não consegui. Mas vai ser agora segunda e terça, 8 horas, tá? Porque o pessoal falou que 8 horas vai ser mais legal. Ai, que bom, Maria, que você não vai perder mais. Conheci você por um vídeo com aragonês, sua explicação é ótima. Gente, inclusive sábado, viu? Pessoal que eu adoro, gente, fazer live com aragonês. É impressionante como as pessoas que seguem ele têm, assim, um amor e uma confiança enorme por ele. É meu propósito. Em algum momento eu vou chegar lá. Ele merece, né? Ele tem uma vida incrível, uma história de vida incrível. Sábado, vamos ter uma live junto, eu e aragonês, viu? Encontro vocês lá. Tá bem. Então, gente, o que é saúde mental, afinal? O que é saúde mental? Saúde mental é estar feliz o tempo todo? Não, não é, né? Saúde mental é acertar o tempo todo? Também não. Veja, se eu acho que saúde mental é estar feliz o tempo todo e acertar o tempo todo, eu tô retirando, vamos dizer assim, uma questão básica da humanidade que é falha é natural, faz parte. Nós somos seres errantes e potentes, né? Como eu falei no início. Então, saúde emocional, gente, é a gente conseguir lidar construtivamente com as nossas emoções, com as nossas dores, em um processo onde a gente caminha, onde a gente desenvolve, onde a gente tá num processo de crescimento, onde a gente cresce, né? Então, saúde emocional não é ser pronto, não é ser perfeito, não é estar tudo bem o tempo todo. Saúde mental é eu conseguir canalizar as questões da vida, as emoções da vida, em atitudes de potência, de resiliência, de amor próprio. É isso que é saúde mental. Então a gente precisa tirar esse mito, né, de felicidade utópica, né, de perfeição, e isso é uma coisa que inclusive muitas vezes a própria internet alimenta muito, né? Faça uma higiene, tá, gente, no seu perfil, né? Veja realmente quem você quer seguir, se aquela pessoa de fato tem algo para te oferecer, uma reflexão construtiva, uma reflexão humana, de saúde mental para te oferecer, ou se aquilo é apenas um quadro, né? Um quadro em que você fica usando para ficar lá se martirizando e se perseguindo de que não é tão perfeito ou tão perfeita quanto aquela pessoa, tá? Então, saúde mental é o que vai dar pra gente, né?
a compreensão da nossa humanidade errante e poderosa, persistente, que nós somos, né? A persistência faz parte da saúde mental, o acolhimento faz parte da saúde mental, a resiliência, né? Ou seja, a forma potente de lidar com os momentos difíceis da vida. Eu costumo falar assim, é muito fácil a gente amar nos momentos bons, né? Então é muito fácil a gente se orgulhar da gente e se amar nos momentos em que a gente tá assim, ó, lá em cima, muito bem e ótimo. Mas e nos momentos da dificuldade, da falha, do erro? Nesse momento você vira as costas pra você, nesse momento você se agride, nesse momento você se abandona, nesse momento você se persegue? Então não é um amor, né? Não é um amor, é uma condição, tá? Então, resiliência é essa forma saudável, né, de lidar, saudável e não sem dor, saudável de lidar com circunstâncias difíceis da vida e falhas. E merecimento, gente, se sentir merecedor é o que vai fazer você continuar caminhando mesmo diante das falhas e dos retornos, né? A gente se sente merecedor, não é que eu tenho que, é que eu quero. Então não é que eu tenho, é que eu quero, tá? Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Bom, gente, eu tinha até feito uma segunda parte aqui do quadro, mas eu já desconfiava que não ia dar tempo, né? Mas eu fiz e aí tudo bem. Aqui vai ser o fluxo do empoderamento, a gente vai fazer isso em outra live, provavelmente semana que vem, tá? Vamos então fazer o exercício? Vocês topam? Querem? Me mandem um joinha, tá? Se vocês querem fazer o exercício. Eu vou explicar um pouquinho sobre qual é a intenção e a função desse exercício, tá? Esse exercício provavelmente vai tirar muita gente da zona de conforto. E tudo bem, eu vou explicar por quê, tá? Mas eu quero só um okzinho se vocês querem um exercício pra gente fazer, tá? Ai, que bom, Rodrigo, que você tá gostando. Najara, linda, saudade. Então tá. Letícia, querida, que bom que você tá aqui. Então vamos fazer o exercício? Vamos. Que aqui chega um pouquinho atrasado. Então o que eu vou pedir pra vocês, gente? Vocês vão ficar em uma posição, eu vou até pegar aqui meu computador. Vocês vão ficar numa posição ou sentado, tá? E aí a gente brinca sentado na bunda, né? Porque cuidado pra não ficar sentado corcunda, porque isso pode um pouco primeiro tirar o nosso corpo fala, né? E eu vou fazer um trabalho de conexão consigo mesmo. Então esse corpo aqui não vai falar bem com você. Posição ereta, coluna reta, ou vocês podem também fazer deitados, não tem problema, tá bom? Do jeito que vocês decidirem e quiserem. E aí, gente, esse vai ser um trabalho de conexão. Yara, linda, tá aqui, que bom que você tá aqui. Esse vai ser um trabalho de conexão consigo. O que acontece? Como eu falei, a nossa relação com nós mesmos, geralmente, é algo que não é muito motivado, incentivado e ensinado na vida. Porque muitas vezes a gente já vem de famílias também alienadas, pessoas que também são alienadas consigo mesmas, né? A gente entende que o valor não tá no que eu sinto e como eu vivo, tá no que as pessoas acham que eu sinto e acham que eu vivo, né? Então existe essa alienação aí da nossa relação com a gente mesmo. E na verdade o nosso poder emocional, o nosso poder pessoal, ele consiste nessa relação que ficou por muitos anos e que fica muito pouco incentivada e que fica por muitos anos abandonada. Então o que acontece? Quando a gente faz esse trabalho de conexão consigo, e hoje eu vou fazer, gente, de uma forma bem leve, vocês podem ficar muito tranquilos, não é uma hipnose, eu não vou hipnotizar ninguém, tá? É uma visualização e uma conexão interna onde vocês estão conscientes. E assim, vai ser realmente uma coisinha um pouquinho mais rápido pra vocês experimentarem, né? Eu tenho um feedback de vocês, ver como é que vocês se sentem. É a primeira vez que eu tô fazendo isso por vídeo, tá? Então é pra ser essa troca mesmo. É muito poderosa, mas às vezes algumas pessoas trazem assim, ai, Dri, quando eu vou fazer algum tipo de exercício de me conectar comigo mesmo, eu me sinto meio ridículo, eu me sinto meio estranho. É natural. Tá, gente? Quem assistiu, quem não assistiu, vai lá assistir essa live, que essa live é muito boa, né? Uma live que eu intitulei de Você é Ridículo, né? Que é uma live onde eu explico porque muitas vezes a gente se sente ridículo na vida, que tá muito relacionado, né, às repressões. As repressões. Então, se eu me sinto ridículo sendo amoroso comigo mesmo, é porque provavelmente eu fui muito reprimido nessa amorosidade comigo, né? E é estranho a gente achar que é bobo algo que pode simplesmente mudar o nosso humor e nos potencializar.
Isso que eu posso entender como bobo, na verdade, é o grande poder da minha vida. Porque se eu desenvolvo essa conexão comigo, eu consigo trabalhar o meu humor, eu consigo trabalhar os meus pensamentos, eu consigo trabalhar a minha insistência e persistência, eu consigo trabalhar a minha energia vital. Isso é bobo? Não é, né, gente? Com certeza não é bobo, é algo muito poderoso. É uma conexão vital e importante para o desenvolvimento, para a persistência e para a saúde mental, tá bom? Então, vamos lá. Todo mundo. Eu vou colocar saudade também. Eu vou colocar a música e vocês vão me falar se tá bom, tá? O volume da música, pra que a gente... Ah, gente, agora eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que baixar isso daqui. Não vou ver muito a resposta de vocês, porque pra eu ligar a música, aqui pode ficar duplicado o som, tá? Então eu vou abaixar aqui. E agora eu não tô vendo mais o comentário de vocês, tá bom? Então eu quero que vocês sentem. Eu vou só olhar ali no celular pra ver. Quero que vocês sentem ou deitem na posição confortável. E aí deixa o celular ou o computador pertinho de você, tá bom? E aí vai escutando a minha voz. E aí eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou guiar vocês nessa visualização, nessa introspecção, que vai ser o exercício de hoje, tá bom? Calma aí, então que eu vou realmente ter que fechar aqui. Pronto. Senão vai ficar falando. Respira fundo. Só antes de fecharem os olhos, me falem, esse volume tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir e ouvir a música? Só me falem aqui pra eu olhar aqui. Só me respondam se vocês estão conseguindo ver a música, me ouvir. Acho que sim, né? Tá ótimo, então tá. Então feche os olhos. Quero que você primeiro respire bem fundo. Deixa o ar ir lá na barriga. E solta pela boca. Inspira de novo pelo nariz. E solta pela boca. Perceba o seu corpo. Se tem alguma parte tensa, rígida. Se tiver alguma parte tensa, rígida, visualize o oxigênio chegando até essa parte, relaxando o seu corpo. Deixa o ar entrar, o ar sair. E agora eu vou pedir para vocês visualizarem, eu vou guiar vocês nessa visualização e vou pedir para vocês não controlarem os pensamentos. Deixa vir essa reflexão, essa visualização naturalmente. Você pode confiar em você. O que vem dentro de você é confiável, é saudável. Então deixa vir. Eu vou trocar agora a música para uma música mais calminha. E vou pedir para vocês relaxarem, confiarem. Calma aí. Relaxa, respira e confia no que vier de dentro de você. Respira. E eu quero que vocês visualizem um lugar bem bonito, um lugar que faça você se sentir bem, seguro,
com você mesmo. Veja como é a energia desse lugar. Veja como você se sente. É um lugar fresco, é um lugar de cachoeira, é um mar. Deixa vir, confia no que vier de dentro de você e acolha a sua visualização. Explore um pouquinho desse lugar, veja os barulhos, a temperatura. Veja como você está se sentindo. Confia onde a sua mente te leva e deixe que esse lugar seja um lugar de conforto, de paz. E agora você vai visualizar vindo lá de longe uma pessoa. Essa pessoa vem um pouco tímida na sua direção, mas ela está muito distante, então você ainda não consegue ver como ela é. Você só percebe que ela está tímida, que ela se aproxima com calma. Deixe essa pessoa se aproximar de você. E quando ela vai chegando mais perto, você se reconhece. Essa é o seu eu adaptado, inseguro, fragilizado, amedrontado. Pegue nas mãos, pegue nas suas mãos nesse momento. Agora eu vou falar algumas frases e eu quero que você repita para essa imagem fragilizada e insegura que está na sua frente. Chame-se pelo seu nome, tá? Então, fulano, fale o seu nome. Eu acolho você na sua humanidade. Eu tenho buscado entender as suas dores, os seus medos. E por isso eu te peço perdão. Perdão pelos dias de abandono, pelos dias de perseguição. Perdão pelos momentos em que eu te desqualifiquei, te humilhei, te rejeitei. Saiba que hoje eu estou aqui, lutando por você. E que eu nunca desistirei de você. Enquanto você fala, visualize esse eu inseguro, fragilizado, melhorando sua postura. Visualize o poder dele aparecendo na sua feição. Você começa a reconhecer uma pessoa poderosa. E continue conversando. Fulano, chame-se pelo seu nome. Fulano, você é merecedor, você é merecedora de uma vida leve, saudável e positiva. Eu tenho muito orgulho da sua luta. Parabéns por chegar até onde você chegou.
E agora eu me comprometo a investir mais tempo em você, no seu desenvolvimento. Farei isso com paciência, amor, compreensão. Veja se você quer falar mais alguma coisa para você mesmo. Se tiver mais alguma coisa que você quer falar, deixa sair. Sinta-se livre nessa relação. Se não tiver nada para falar, fique apenas se olhando nos olhos, se percebendo. Agora você vai dar um abraço em você mesmo. Se abrace com todo amor, carinho, acolhimento. Deixe esse amor transparecer nesse toque, nesse abraço. E se vier emoção, tudo bem, deixa essa emoção sair, deixa o choro sair. São muitos anos de desconexão, de abandono, que você está conectando agora, cuidando e vendo agora. Então tudo bem. Dê esse abraço com amor. Respira fundo. E agora, com um sorriso, mais fortalecidos, deixe essa pessoa, deixe você voltar para o seu lugar de paz, de segurança, de crescimento que existe dentro de você. E aí você vê essa pessoa indo embora, até ela sumir lá no horizonte que chegou. Então agora eu quero que vocês respirem fundo, movimentam um pouquinho o corpo bem devagar, vai abrindo os olhos devagar também, respira, vai se conectando de novo onde você está. Oi, bem-vindo de volta. Bom, gente, uma breve explicação, tá? Esse é um exercício, uma visualização de conexão consigo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da experiência. Como eu disse lá no início da live, né? Esse é o tipo de visualização que pode ser muito mais intensa, né? Muito mais completa, mas eu preferi fazer de uma forma um pouquinho mais rápida, mais leve, para que vocês pudessem ter essa primeira experiência. E é uma conexão que vocês podem exercitar mais. Exercite mais esse compromisso com você, com a sua vida. Né? Esse é o maior compromisso que você tem na sua vida, é você mesmo. Né? Estar com você. Que bom que vocês conseguiram relaxar, se conectar. Né? Eu posso depois fazer algumas um pouquinho maiores, tá? Para quem gostou. Uma coisa que pode intensificar esse exercício, tá? Escreva, né? Assim como você fez essa visualização, você pode fazer uma carta também para você mesmo. Esse lugar que a sua mente te levou, né? Costuma ser, gente, parte do seu interior. Às vezes a gente vê o nosso interior como um lugar ruim, né? Inseguro, né? Que gera dor, né? Medo da solidão, mostra muito essa desconexão com a gente mesmo. Então confie nesse lugar, que esse seja um lugar, né, de conforto, um lugar que você possa ir sempre quando você precisar, sempre que você precisar se conectar com você, sempre que você precisar se conectar com a sua força, com o seu poder pessoal,
que você possa ir para esse lugar e que você possa de novo se reencontrar, tá? Que esse trabalho abra uma conexão, tá bom? Abra uma conexão com você, né? Abra uma conexão com a sua existência, né? Com a sua humanidade. E lembre-se que os melhores frutos vêm do amor. Quando a gente se sente amado, quando a gente se sente percebido e considerado na vida, né, é quando a gente desenvolve os melhores frutos, é quando a gente realmente é autêntico e presente na vida. Então, que essa primeira conexão, para quem tiver sido primeira, né, algumas pessoas estão aqui comigo já fizeram visualizações e trabalhos um pouco mais intensos, mas se for o primeiro, que esse seja um canal aberto agora na sua vida, tá bom? Se isso acontecer, com certeza eu vou me sentir muito satisfeita de já ter ajudado nesse sentido, né? Essa é a pessoa mais importante da sua vida, se comprometa com ela. Crie amor, intenção, autocuidado, zelo, né, por essa pessoa. Lembre-se de que ela está ali, aguardando a sua qualificação, o seu amor, o seu incentivo, tá? Que é isso que vai fazer você se sentir mais seguro na vida, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou terminando o tratamento. Eu fiz por escrita, muito bom. Que legal, Terezinha. Ótimo, a escrita também é poderosíssima, tá, gente? Pode escrever muito pra si. Eu fiz aqui, né, um pouquinho de uma visualização com alguns itens que a gente trabalhou hoje, né? Existem muitas formas de visualização com a criança, né? Existe uma visualização muito poderosa, né, com a criança, de perdão, né? Enfim, existem muitas formas. Fico muito feliz que vocês tenham gostado, que vocês tenham ficado até aqui. Eu vou sim salvar, com certeza, a live. Então, caso, né, alguém que você ame, que você goste e você queira muito que assista, você pode mandar pra pessoa, tá bom, gente? Tenham um ótimo descanso. Espero que vocês consigam dormir relaxados, conectados consigo, tá bom? E amanhã a gente tá aqui de novo, 8 horas. Vamos complementar a explicação de hoje falando um pouquinho sobre a diferença, tá, gente? Da autocrítica, que é algo saudável e poderoso, com a autoperseguição, que é algo destrutivo e desqualificativo, tá bom? Lu, que bom! Eu tô só vendo você aqui aparecendo. Que bom que você tá aqui, Lu. Fico muito feliz. Um beijo no coração de todo mundo e até amanhã, gente.